Olá, alunos, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Dr. Luiz Demétrio para mais uma aula de Sociologia. E hoje uma aula extremamente importante, que é uma revisão geral do nosso trimestre. Bacana? Vamos lá, então? Então, nas aulas anteriores, a gente viu todas as questões aí relacionadas à imaginação sociológica, processo de socialização, instituições sociais. E hoje vamos retomar tudo isso daí de maneira bastante objetiva, para você ter uma revisão, você que perdeu alguma coisa, você que está com alguma dificuldade, hoje é a chance de você rever e retomar esses conteúdos. Legal? Vem comigo. Então, nesta aula, retomaremos os principais conteúdos vistos até agora, que são a imaginação sociológica, o processo de socialização, as instituições sociais, família, escola e religião. Basicamente essas, as mais importantes. Beleza? Então vamos lá. Retomando o que é a ideia do que é a imaginação sociológica. Imaginação sociológica é um conceito desenvolvido pelo sociólogo norte-americano Charles White Mills. Segundo ele, a vida do indivíduo, a história da sociedade, não podem ser compreendidas separadamente. O indivíduo só pode compreender a sua própria experiência e avaliar seu próprio destino localizando-se dentro do seu período. Por meio da imaginação sociológica, os homens esperam hoje perceber o que está acontecendo no mundo e compreender o que está acontecendo com eles, como minúsculos pontos de cruzamento da biografia e da história dentro da sociedade. Beleza? Vamos, então, traduzir essa fala de Mills. Lendo aqui parece um pouco confuso, mas vamos traduzir o que Mills quer dizer. Mills falou o seguinte, ele falaria que todo ser humano é um pouco sociólogo. Todo ser humano é capaz de conseguir interpretar a sua realidade a partir da sua própria vivência, da sua realidade. É como a ideia, mais ou menos, de Paulo Freire, que é um pedagogo importantíssimo, onde ele vai tentar não verticalizar o conhecimento, ele vai horizontalizar o conhecimento. Porque a ciência, muitas vezes, ela tenta se sobrepor. O cientista tenta se sobrepor. Para Mills, como Paulo Freire, há um balanço maior em relação ao conhecimento social. Como assim? Como assim, professor, um balanço maior? É o seguinte, existem duas formas de conhecimento. A baseada no senso comum, que é o quê? O senso comum é aquele conhecimento que todos nós temos sobre alguma coisa. Certo ou errado esse conhecimento. Todo mundo tem opinião sobre alguma coisa, algum conhecimento. Se eu pedir para vocês, alunos, pensarem agora sobre política, você pode chegar para mim e falar, eu detesto política, não gosto de política. Mas você vai ter uma opinião sobre política. Como você vai ter uma opinião sobre o coronavírus, como você vai ter uma opinião sobre religião e qualquer outro assunto, você vai ter alguma opinião, ainda que rasa, ainda que sem conhecimento propriamente dito, ainda que baseado no que você ouviu falar de alguém. Correto? E assim como também há o conhecimento científico. Aquele conhecimento pormenorizado, aquele conhecimento baseado em metodologias próprias, aquele conhecimento em que vai tentar agregar e modificar alguma certa realidade. Certo? Então, Mills vai dizer o seguinte, a partir do momento que você consegue relativizar a sua realidade, que você consegue enxergar com um olho um pouco mais aprofundado essa realidade, você está fazendo o que eles chamam de imaginação sociológica. Porque você está tentando, a partir da sua própria experiência de vida, você está tentando analisar a sua experiência de vida. Você se afasta do seu objeto. Você se afasta um pouco da sua realidade para tentar analisar ela, para tentar ver os pós e contras dessa realidade. Isso é a imaginação sociológica, fenômeno fundamental da sociologia, porque o parâmetro básico da sociologia é o pensamento crítico. E ser crítico não é necessariamente você ser um cientista. Ser crítico é você conseguir olhar
com um pensamento um pouco mais aprofundado, um pouco mais detalhado da sua própria realidade. E a partir desse detalhamento, você conseguir interferir um pouco nessa realidade, tentando melhorar aquilo que você analisa intrinsecamente que pode estar errado, né? Ou, né, não está de acordo com os preceitos éticos morais que você, né, compactua. Beleza? Nesse sentido, então, vamos fazer a nossa primeira atividade. A partir do conceito de imaginação sociológica, reflita sobre as seguintes questões. Quem sou eu? Quais são as minhas vivências e experiências? Como é a sociedade em que eu vivo? O que diferencia a sociedade hoje das sociedades antigamente? Né? Perguntas altamente reflexivas, né? Utilize a sua imaginação sociológica, né? Um tempo para vocês fazerem aí.
E aí, alunos, refletiram sobre? Legal. Vamos então aqui dar uma sequência no conteúdo. Vamos agora partir para a ideia de socialização. Definição de socialização. Consiste na transmissão dos códigos culturais de um grupo social aos indivíduos que dele fazem parte. O processo de socialização acontece em 2 níveis. Tá? Primário, interações face a face. Envolve proximidade, intimidade e afetividade. Exemplo, a família. Então, aluno, a única instituição social primária é a família. Tá? É o que vai envolver, de fato, essa proximidade, essa interação mais contínua. Tá? Aí o aluno me pergunta, mas eu não tenho família, né? Algum tipo de família você tem. Porque a gente vai lembrar que a instituição família também, ela requer alguns tipos de normatizações, ainda que seja informal. Né? Afetividade, segurança, economia. Então, às vezes, você não tem uma família nuclear, mas você tem uma família extensa. Avós, tios, primos, até mesmo padrastos, madrastas, em alguns casos, até amigos, vizinhos. É o que vai gerar, o que vai cumprir a normatização da família, tá? Então, família não é necessariamente uma família nuclear, mas é a base primária de socialização. É a mais direta, é a que vai ser mais contínua. Então, a família é a socialização primária. Tá ótimo? Em relação à socialização primária, é a primeira fase de socialização que o indivíduo experimenta na infância, em virtude da qual torna-se membro da sociedade. Em relação à socialização secundária, ocorre de formas mais institucionais. A maior diversificação dos agentes, né, como, por exemplo, a escola e o trabalho. Se passa, por exemplo, vamos pegar o ensino médio, 1º, 2º e 3º ano do seu ensino médio regular. Você vai passar, às vezes, com a mesma turma, com os mesmos colegas. Só que, muitas vezes, alguns colegas, simplesmente, você não vai nem conversar por 3 anos. Vai estar no mesmo ambiente que você, compartilhando das mesmas experiências que você naquele ambiente, entretanto, você não tem um contato próximo com ele. Talvez com outros colegas você tenha um contato mais próximo, mas também fica no ambiente escolar. Você não tem contato fora do ambiente escolar, você não tem contato, às vezes, no seu fim de semana, em ambientes de férias, né? Apenas naquele ambiente. Com um outro amigo, você vai ter um pouco mais de contato também, mas ainda assim não vai ser aquele contato que você tem na socialização primária. Então, essas variações. O trabalho é a mesma coisa, né? As pessoas trabalham, estão ali no ambiente, mas nem sempre elas estão em contato constante uma com as outras. Tá ótimo? Essa é uma característica da secundária, né? Há um laço de socialização, entretanto, ele não é extremamente relacionado a graus de afetividade, de proximidade, né? que caracterizam a socialização primária. Tá ótimo? Em relação à socialização secundária, é um processo subsequente que introduz o indivíduo já socializado em novos setores do mundo, né, objetivo de sua sociedade. Legal? Vamos lá? Vamos fazer então um quiz em relação a isso daí? Assinale o autor da obra A Imaginação Sociológica, que nós falamos anteriormente, a socialização. Lembra que é um nome comprido? Eu sempre falei o final do nome. Vamos pensar comigo. Letra A, Karl Marx. Eu falei de Marx. Letra B, Charles White Mills. Popular Mills. Letra C, Emile Durkheim. Eu comentei sobre Durkheim nesse momento. Letra D, Max Weber. Eu também falei de Weber. Se você está atento, aluno, essa fica muito fácil, hein? Relação ao segundo quiz. Sobre o processo de socialização, entende-se. Letra A. Não é importante para a sociologia? Nossa, como é que a gente estuda uma coisa que não é importante? Essa também está estranha, né? Não existe na sociedade. A socialização não existe na sociedade. C. É um processo que aprendemos na convivência com outros seres humanos? Moleza, né, pessoal?
Vamos, então, às respostas? Em relação a qual o autor, né, que fez a famosa obra A Imaginação Sociológica? Né? Foi o Mills, Charles Watt Mills, popular Mills. A gente sempre ouve, não, o nome completo, às vezes, a gente talvez não identifique. Mas sempre que vocês vão ver sempre aí no vestibulares, no Enem, a palavra Mills. Mills é a imaginação sociológica. Beleza? Em relação a 2, facílima, né? Sobre o processo de socialização, só podemos entender que é um processo que aprendemos na convivência. Socializar é conviver, é interagir, é participar com outros seres humanos. Tá ótimo? Vamos dar sequência aqui? Definição de instituição social. Vamos agora para as instituições sociais. A gente viu várias aí durante esse trimestre. Família, escola, religião, reinserção, totais. Vamos pegar aquelas mais fundamentais. Né? A gente teria outras tantas e tantas para ver. As instituições são os processos a quais nós participamos constantemente. Teríamos dezenas de instituições para ver. Poderíamos passar aí 2, 3 anos só vendo instituição social. Vamos ver aquelas mais recorrentes, mais corriqueiras. Tá joia? Nessa revisão. Vem comigo, aluno. Segundo Durkheim, né? Qual é a definição de instituição social? A instituição social é um mecanismo de organização da sociedade. É o conjunto de regras e procedimentos padronizados socialmente, reconhecidos, aceitos e sancionados pela sociedade. Veja que interessante. Procedimentos padronizados socialmente, reconhecidos, aceitos e sancionados pela sociedade. A escola, por exemplo, a família, a religião, o trabalho, tantas instituições, elas compactuam de mesmas normatizações. Não que seja a mesma norma, mas existem normas, existem regras, e que não são discutidas, elas são sancionadas, a sociedade aprova, são reconhecidas, a sociedade reconhece, e é padrão. Se você está numa escola aqui em Curitiba, Paraná, agora, vendo Sociologia, com o professor Demétrio, e se você se transfere lá para o Amazonas, por exemplo, você também vai ver Sociologia. Não é comigo, não é na mesma instituição, talvez não é no mesmo clima, não são os mesmos colegas, mas é a mesma base de regra. Você vai ter que chegar no horário X, vai sair no horário Y, vai ter que fazer prova, vai seguir um conteúdo programático, que ele é base nacional comum, que é da base nacional comum. Porque essas são as regras. Né? Você está dentro de um país, você tem as regras. Né? Você pode migrar para qualquer outra situação, você vai ter as mesmas regras. O seu trabalho, por exemplo, né? Se você é transferido de um banco, você trabalha num banco, você é transferido para outro estado, para outra agência, o banco ele vai continuar sendo o mesmo, vai mudar o número da agência, vai mudar os colegas de trabalho, vai mudar o público, talvez, né, seja uma renda econômica maior ou menor, mas as normatizações, o horário de abrir, de fechar, o seu trabalho em si, ele não vai modificar. Porque é padronizado. Né? A sociedade reconhece aquela instituição, as normatizações, os comportamentos, né? Tudo isso já é prévio. Né? Você vai entrar no banco, você sabe que você não vai entrar com metal, você não vai entrar... Você sabe quais são as regras, não precisa o cara estar avisando você. Você sabe quais são os comportamentos dentro de uma sala de aula. Né? Você sabe como é que é o horário de trabalho. Você tem que chegar às 8 horas no trabalho, você não vai chegar às 10, né? Você tem que chegar às 8. Você sabe as hierarquias, né, a respeito a autoridades, chefias, enfim. Há toda uma regra, toda uma moralidade, né, pré-determinada e reconhecida. Tá ótimo? Vamos lá. Vamos responder essa daqui, pessoal. Qual a importância das instituições sociais? Responder comigo essa aqui, tá? A importância estratégica é manter a organização do grupo e satisfazer as necessidades dos indivíduos que deles participam. Toda instituição social tem uma função, seja educar, como a escola, como a família, quer dizer. A família educa, a escola instrui, o trabalho agrega economicamente. Todos têm uma função, né? E todos vão ter regras. Seja mais informal como a família, ou seja extremamente formal como o trabalho, como a religião, como a questão
da saúde, do transporte, né? Você entra no ônibus, por exemplo, você sabe exatamente as regras, né? Local preferencial, o pagamento que você tem que fazer, o comportamento que você tem que ter dentro daquele ambiente, né? Todas as funções que ele cumpre, do transporte, da educação, da manutenção, da instrução e as regras, né? E isso vai formar aquela instituição social, no qual você pode passar por ela, mas a instituição, ela permanece. Tá ótimo? Vem comigo, aluno. Família. Vamos pegar agora alguns exemplos mais pontualmente. Família. É uma instituição responsável pela socialização primária, como a gente já viu, dos indivíduos e pela reprodução da sociedade. A aprendizagem das regras da sociedade e da convivência. É na família que se aprende as primeiras regras sociais. Da educação, da higiene, da convivência com o próximo. Na família que você vai aprender as primeiras noções da religião, as primeiras instruções linguísticas, né? Na escola você vai ver a gramática, você vai ver, né, os autores, mas a língua mesmo você vai aprender na família, né? A interiorização da linguagem, né? Moral, básica e modelos comportamentais, né? Como é que você deve agir socialmente, como é que você deve lidar com outro ser humano, como é que você deve se comportar com o seu semelhante, né, com o seu vizinho, com o seu irmão, né, com o seu colega de sala, nos seus ambientes de lazer, no shopping, num parque. Tudo isso daí é normatizado pela instituição familiar. Escola é a instituição de socialização secundária. Basicamente secundária, como o trabalho é secundário e como outras tantas são secundárias, tá? Só a família que é primária. Então, uma instituição de socialização secundária envolve a transmissão e apreensão de conhecimentos científicos, códigos e valores socioculturais. Então, a escola, ela tem aquele parâmetro de ensinar aquilo que é útil para aquela sociedade, aquilo que vai fazer com que você consiga se desenvolver junto aos seus semelhantes, né? Algum tipo de função, algum tipo de conhecimento que sirva para que você consiga construir socialmente algum tipo de função melhor. Né? Algumas sociedades, né, alguns subgrupos sociais, grupos sociais, as funções de educação elas podem ser diferenciadas. Aqui, por exemplo, né, dentro aqui das escolas urbanas, aqui, a gente vai aprender o português como uma primeira língua ali, né, e temos também o inglês, o espanhol, né, como uma outra língua, também importante. Para algumas sociedades, às vezes, né, pegar sociedades, por exemplo, indígenas, né, qual que talvez seja a importância da educação, da escola, né, em relação ao aprendizado do inglês ou do espanhol, ou né, até mesmo do português como primeira língua? Às vezes você vai ter a língua indígena própria, seja qual ela for, né, o Guarani, por exemplo, né, e às vezes tem o português como uma segunda língua. Né? Talvez ali não se veja o inglês ou o espanhol, porque né, a escola ela vai transmitir algumas questões que são, né, de apreensão de conhecimentos, de códigos, de valores socioculturais. Talvez para aquela cultura não seja necessário algum tipo de conhecimento. Para nós aqui entendemos que a sociologia, que a filosofia, que a história, que a matemática ela é importante. Alguns outros modelos sociais, alguns outros grupos sociais, talvez vejam outro tipo de apreensão de conhecimento que também são importantes para aquela realidade, que não são necessariamente, talvez, as nossas realidades. Beleza? Em relação também à escola, né, há uma série de regras, né? Prevê a obediência, as regras no seu interior, como o uso do uniforme, horários, avaliações, controle de faltas, execução de tarefas e etc. Então, aluno, é extremamente regrado. Estão percebendo que é extremamente regrado. Né? E em outros grupos sociais não vai ter regra? Claro que vai ter regra também. Talvez não exatamente as mesmas regras. Por exemplo, uniforme. Talvez tenham escolas ou períodos que não há necessidade do uniforme, mas vai haver uma necessidade do comportamento em relação ao que você vai usar. Né? Qual tipo de roupa você tem que usar, né? Qual que é, né? Vai existir algum tipo de regra em relação a isso. Tá? Vamos lá? E a religião, né, que também é uma instituição fundamental, extremamente importante. Instituição de socialização secundária também, como todas as outras, né? A religião é uma obra humana através da qual é construído um sagrado.
A religião, como a gente viu também retomando, né, é complexo de ritos, de rituais, de comportamentos e principalmente uma palavrinha-chave chamado de dogma. O que é o dogma mesmo, aluno? O dogma é uma verdade absoluta, indiscutível e irrefutável. O dogma não se modifica. Se existe um valor religioso para aquilo, aquele valor ele vai ser perpétuo, independente de sociedade ou independente de tempo. Os dogmas religiosos do cristianismo, por exemplo, eles serão válidos desde o início do cristianismo até o final da sociedade. Se nós existir mais 200 milhões de anos, os dogmas eles serão os mesmos, porque está contemplado dentro de um livro sagrado. Aquele livro sagrado é onde estão as regras, as normas, que na religião chamamos de dogmas. Tá? Para o sociólogo Émile Durkheim, a religião é um sistema solidário de crenças e de práticas relativas às coisas sagradas, que reúne todos aqueles que a aderem. Beleza? Vamos lá então fazer uma atividade, alunos? Escolha uma instituição social entre família, escola ou religião e enumere as suas características. Anotem isso daí, pessoal, no caderno de vocês, tá? Pense, qual é a sua importância para a sociedade e quais são as suas regras? Um tempinho para vocês fazerem aí. Tá ótimo?
Maravilha, alunos! Responderam aí? Vamos então para o final das nossas aulas, da nossa aula de hoje. Vamos encerrando ela, né, compreendendo a seguinte questão. Entender os conteúdos gerais de Sociologia nesse trimestre? A compreensão desses temas é muito importante para a reflexão sobre a vida em sociedade. Alunos do primeiro ano, então, nesse primeiro trimestre, né, é extremamente importante vocês, né, nesse momento, nessa aula, nos exercícios que vocês farão, né, retomar a ideia da imaginação sociológica, praticar essa imaginação sociológica na sua vida, olhar com um olhar mais crítico e distanciado, né, das instituições, dos objetos, da sociedade, dos grupos que você vive. Analise um pouco mais o que te cerca, tenha um olhar um pouco mais aprofundado, um pouco mais crítico em relação às coisas. Né? Contribua, né, com a sociedade que você está, né, e analise ela de maneira criticamente, no sentido de, né, de agregar algo a ela, tá joia? Essa é a ideia da imaginação sociológica. Compreender o processo de socialização primária e secundária, né, das interações sociais, dos grupos a qual pertencem, né, da família como um padrão mais primário e as outras como padrões secundários, a escola, o trabalho, a religião e tantas outras, né, e as diversas instituições sociais, no qual o manual de revisão não se consegue contemplar todas, né, mas a gente viu a escola, a família, a religião, as instituições de reinserção, as instituições totais, né? Então, são aonde há regras, há formalidades, há comportamentos, e todas elas cumprem uma função extremamente importante para a sociedade. Maravilha? Então, alunos, a gente vai encerrando por aqui, né? Eu agradeço demais a sua atenção, peço que se cuidem nesse período aí, né? Acompanhem as atividades, acompanhem os exercícios, pratique lá no Classroom, né? E a gente se vê numa próxima oportunidade. Um grande abraço para vocês.